Antes de ler a Escritura, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos para que eu estivesse aqui. O reverendo Augustus fez o convite, o reverendo Lutero, o reverendo Luciano, sendo bons hospedeiros. Minha gratidão a vocês, à igreja, e a vocês que separaram esse tempo para estar aqui hoje à noite, para ouvir a palavra de Deus. É sempre bom a gente começar a semana meditando profundamente nas Escrituras, mas eu tenho que sempre ser lembrado que segunda não é o começo da semana, começou ontem, né? Minha filha aprendeu desde pequena, assim, que se segunda fosse o primeiro dia da semana, chamava primeira-feira, mas chama segunda-feira porque o primeiro dia foi ontem, e para nós cristãos isso é significativo, que nós começamos com um dia no qual nós celebramos vida, vitória do nosso Salvador sobre a morte. Então para nós é muito significativo dizer que a semana começa no domingo. Domingo não é final de semana, domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, é o dia no qual o povo de Deus é reunido para adorá-lo. Mas a gente sabe que vários que estão aqui fazem parte de igrejas diferentes, estão adorando com as suas comunidades, e na segunda tem a oportunidade de serem reunidos aqui para aprenderem mais a Escritura. Então eu escolhi para esta noite, para a exposição dessa noite, um texto bem conhecido, e todas as vezes que eu vou pregar um texto conhecido, eu lembro de uma lição que eu aprendi do meu pai. Meu pai é pastor também, para quem não conhece, e eu falei assim para ele no começo do meu ministério: pai, eu gosto de pregar aqueles textos que são pouco conhecidos. Afinal de contas, quem é que ouve pregação sobre Sofonias? Não é muito comum. Mas ele falou para mim assim: filho, mas os textos conhecidos também são muito importantes, inclusive é deles que a gente tira muitas vezes as maiores riquezas, e é expondo os textos conhecidos que a gente fica mais certo de que a palavra de Deus é rica, é profunda, é eficaz, porque a gente diz assim: eu já ouvi esse texto antes, mas tinha mais coisa para eu aprender. Então isso eu guardei no coração, e hoje eu falei, eu vou expor um texto bem conhecido. Então abra sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis capítulo 22 é a famosa história na qual Deus põe o seu servo Abraão à prova, pedindo o seu filho Isaque. Eu quero ler os versos 1 a 19. Depois nós vamos pedir mais uma vez a iluminação do Santo Espírito, porque por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha me esforçado para preparar-me, de nada vale se o Espírito do Senhor não comunicar isso aos corações de vocês. Então a gente tem que sempre fazer isso. Como diziam os reformadores, orar e labutar, não é? A gente labuta para entender o texto, mas depois a gente fala assim: Senhor, mas não depende de quanto eu me esforcei, depende do Teu Espírito falar às pessoas que estão presentes. Então escute a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho,
o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos iluminação, isto é, que o teu Espírito dispõe os nossos corações para olhar para essa história que nós já ouvimos antes e vermos beleza nela novamente, vermos o Senhor falar conosco, percebermos as riquezas de um texto que sempre tem a nos ensinar. Faz-nos lembrar, Senhor, que ao lermos esse livro nós precisamos meditar nele. Não se lê esse livro rapidamente. Esse livro deve ser lido com reflexão, com meditação cuidadosa, por causa dos seus detalhes, da riqueza e da intencionalidade do teu Espírito para nos ensinar tantas coisas preciosas. Então pedimos que o Senhor seja bondoso para conosco e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu intitulei essa mensagem Provisões Surpreendentes, Promessas Consistentes. E por que desse título? Porque a história de Abraão é repleta de promessas, desde o início dela, desde a chamada lá no capítulo 12 de Gênesis. Promessas são repetidas no capítulo 15, depois no capítulo 17, e agora serão novamente repetidas no capítulo 22, que a gente acabou de ler. Todavia, a providência de Deus na vida de Abraão não era sempre clara, e não parece muito consistente, sabe? Certamente não era previsível. Isto é, se a promessa de Deus se repete de forma consistente, a providência certamente era surpreendente. Havia muita coisa que não se podia antecipar quando você é chamado para uma terra onde você não sabe o que você vai enfrentar pela frente. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra, qual? A que eu vou te mostrar. Ele não sabia qual é que era. E a gente sabe, por causa da narrativa de Gênesis, que tem muita coisa que ele experimentou que certamente ele não podia prever. Por exemplo, já no capítulo 12 é dito que ele enfrentou fome, teve que ir para o Egito. Depois a gente sabe que ele recebeu presentes e uma bronca de Faraó, por causa da maneira como ele se portou em relação à sua esposa. Experimentou atrito entre funcionários, de tal forma que isso desencadeou numa separação do seu sobrinho Ló, meio filho, que ele não tinha filho ainda. Se meteu em guerra alheia para salvar o seu sobrinho. Não, quem diria que ele ia para uma terra, ter que se juntar com o rei para combater outros reis para poder salvar um familiar. Teve a esposa sugerindo deitar-se com a serva para ter um filho. Quem é que ia esperar uma sugestão dessa? Foi visitado pelo próprio Deus na sua casa, com mais outros 2 lá nos carvalhais de Manre. E depois teve filho aos 100 anos. Ele não conseguia imaginar uma coisa dessas, não é? Então perceba como a história dele foi repleta de surpresas, não é? Muitas surpresas. Uma providência nada previsível, providências surpreendentes. Mas o que a gente faz quando a vida nos apronta surpresas? O que a gente vai ver na vida de Abraão é que o que dá estabilidade ao longo da sua vida são as promessas. As promessas são consistentes, elas não mudam. Elas são sempre as mesmas. Então eu quero que a gente reflita nessa noite sobre como é que nós também suportamos a providência surpreendente, calcados em promessas consistentes.
E quando eu falo de promessas consistentes, eu quero que vocês atentem para uma coisa que vai ser o guia, o norte principal da minha mensagem. A beleza do texto que a gente leu não está na fé de Abraão, por mais extraordinária que ela seja. A beleza do texto está na promessa divina que sustenta Abraão. O que eu quero dizer é que a minha mensagem não vai ser rompendo em fé, vai ser mais firme nas promessas, tá? Vai ser sobre as promessas do Senhor que dão sustentação a Abraão para ele viver da forma como ele viveu. Mas antes de explicar o texto propriamente dito, eu quero dar a vocês algumas avenidas principais que eu quero traçar aqui, ou trilhar, melhor dizendo, para que a gente exponha esse texto. Primeiro eu parto do pressuposto que a Escritura é uma história na qual Deus redime o seu povo. E ele se revela gradativamente, vai moldando o seu povo, o ser humano, à luz dessa história. Então, como é uma história, e a gente está lendo um gênero literário chamado de narrativa, eu não vou fazer exposição estilo Epístola Paulina, primeira cláusula, segunda cláusula, não. A gente tem que ler histórias compostas de cenas. Então, eu vou expor cenas, que nem a gente vê num teatro, num filme, que aí tem aquele momento que fecha a cena. Aí você fala, e você tem vontade de ver a próxima, não é? Então a gente tem que enxergar narrativas como compostas de cenas. É assim que a gente vai olhar para essa história. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa história está calcada em muita coisa que aconteceu antes do capítulo 22. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para o desenvolvimento de certos temas na vida de Abraão. Isto é, o que está sendo narrado aqui não está estanque. E a gente não pode ler Gênesis 22 sem lembrar de coisas que foram ditas anteriormente, senão a história fica sujeita às nossas criatividades na hora de aplicar, e não àquilo que o autor de fato quis ensinar, tá? Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que eu tenho aprendido que para a gente fazer uma boa aplicação do texto, a gente tem que lembrar primeiro para quem que o autor escreveu. E eu quero então recordar que quem escreveu esse texto foi Moisés, para um povo que tinha saído do Egito e estava no deserto, trilhando a sua peregrinação rumo à terra prometida. Se você mantiver esse público-alvo em mente, vai ficar mais fácil você entender por que Moisés está contando a história do jeito que ele está contando. E por que o narrador dá as ênfases que ele dá. Então, antes de fazer uma aplicação, em cada momento da mensagem, eu quero que a gente olhe primeiro o que os primeiros ouvintes tinham que aprender. E aí depois a gente olha para aquilo que a gente tem que aprender. Mas, por último, eu vou destacar que o que eu quero observar com vocês não é apenas o que o personagem humano faz, mas principalmente atentar para os atos redentores de Deus. É isso que faz a gente se encantar com a Escritura. Não é o belo exemplo de Abraão que nos sustenta, é a maravilhosa graça do Deus provedor que nos sustenta. Então a gente não vai para a igreja para ouvir o exemplo maravilhoso de grandes servos de Deus. A gente vai para ouvir acerca do grande Deus, que transforma servos miseráveis em servos maravilhosos. Então é sobre isso que a gente tem que falar. Eu quero que a gente atente para a redenção divina, a graça que vem do próprio Deus. Então eu tenho 3 cenas para vocês, com 3 palavras-chave para ajudar você a acompanhar a minha exposição, tá? Então as 3 palavras são prova, provisão, promessa. Fácil de guardar, 3 P's, tá bom? Prova, provisão, promessa. 3 cenas, vamos lá. Primeira cena, Abraão é posto à prova. E aqui eu quero expor brevemente os versos 1 a 14. Primeira coisa que eu quero destacar para você é que nessa história aqui, a palavra-chave é filho. Ela aparece 10 vezes na nossa passagem. Isso significa que o autor está dizendo para você que ele está tratando claramente de descendência. Isto é, ele está contando essa história porque ele quer que você atente para as promessas e para as coisas que Deus havia falado acerca da descendência. É exatamente nessa área de espera do descendente que nós veremos um Abraão cuja fé é cambaleante
até o capítulo 21. Em vários momentos a sua fé titubeia. Então eu quero lembrar a você como é que a sua fé titubeia. O texto começa assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Por que depois dessas coisas? O que são essas coisas? É que o autor quer dizer assim, depois de tudo que Abraão passou, então Deus resolve trazer o teste final. E o que é que Abraão passou? Vamos lá. A história começa com Abraão que sai da sua terra, levando o seu sobrinho Ló, quando ele deveria ter deixado a parentela dele. Mas é possível que ele tenha levado Ló, porque ele não tinha filhos ainda, e ele queria dar continuidade ao seu legado. Essa é a primeira evidência de que talvez ele teve uma ajudinha nas promessas de Deus, para que a sua família continuasse nessa terra estranha. Em Gênesis 15, ele achava que Eliezer, o seu servo, que seria o seu herdeiro. Deus o corrige, leva ele lá para fora para ver as estrelas do céu e diz: não, eu vou te dar descendentes como as estrelas do céu. E ele crê, mas essa fé não dura muito tempo. No capítulo seguinte, você está lendo a história rapidinho, já vem a sugestão de Sara, de que tinha uma serva Agar que podia ser útil na ideia de ter um herdeiro, e ele acredita nisso. Deus o repreende, capítulo 17, diz: anda na minha presença, sê perfeito, e faz ele enxergar que a promessa seria por meio de Sara. Mas no capítulo 18, quando é revelado que, no 17 ainda, que é revelado que viria a Sara, essa criança, ele ri. Como é que eu vou ter filho aos 100 anos? Então, mesmo Deus o repreendendo e renovando as promessas, ele não é aquele pai da fé confiante que a gente foi ensinado tantas vezes. Esse é o Abraão que é mais cambaleante do que consistente na sua fé. Deus cumpriu a promessa, mas ela demorou. Teve intervenção humana, teve promessa refeita e expandida, e Deus cumpriu a promessa. Mas aí, para deixar a cena ainda mais marcante, no final do capítulo 21, depois de Isaac nascer, na providência de Deus, Sara pede a Abraão para chutar Agar de casa, ela e o seu filho Ismael. O que Deus está preparando? Ele está preparando a ideia de que ele não teria plano B. Era Isaac ou Isaac. E aí Deus pede o quê? Isaac. Não tinha mais alternativa agora. Não tinha mais alternativa. Passaram-se cerca de 40 anos desde o chamado de Gênesis 12, e não há sinal de que Abraão teria uma descendência numerosa. Você pode dizer assim: mas ele teve Isaac, pastor, na velhice. Deus não cumpriu? Cumpriu. Mas as promessas de Deus são bem mais abrangentes do que só esse primeiro cumprimento. Ele fala de ser uma vasta nação, de ser multiplicado como as estrelas dos céus. As promessas de Deus são grandiosas. Deus está lapidando o seu servo, vez após vez, quando ele repete essas promessas. E Abraão vai ter que avançar na sua resposta às promessas divinas. Isto é, Deus está levando ele a ser amadurecido. É por isso que ele é posto à prova. E de novo, o que Deus pede a ele? Verso 2: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você tem que lembrar que a primeira vez que Deus chama Abraão, Deus o chama para deixar a sua terra, o que não é fácil, mas para ir para uma terra na qual ele seria abençoado. Agora Deus está chamando ele para uma missão de morte, não mais uma missão de vida. Há um sentido em que, se foi surpreendente ele ter atendido ao Senhor Deus lá no capítulo 12, é mais surpreendente ainda ele atender o Senhor no capítulo 22. Deus está desenvolvendo o seu servo. Tem que lembrar que a razão do nome de Isaac ser colocado aqui é porque Isaac, que significa riso, foi motivo de incredulidade, tanto da parte de Abraão como da parte de Sara. Mas depois que ele nasce, Sara fala assim: Deus trouxe riso, isto é, alegria à minha família. Isto é, Deus fez a minha vida, que antes era triste,
frustrada em algo que satisfaz. Então, Deus agora pede algo que é tão caro para Abraão. É inegável que a gente consegue se identificar com a dor de oferecer um filho, não é? Um filho tão esperado. Se eu começasse aqui a falar, imagine você, se você já é uma pessoa idosa e Deus miraculosamente coloca um bebê no seu ventre, as mulheres já vão ficar já todas chorosas. E Deus finalmente cumpre uma promessa que você quis há décadas. Mas eu não quero apelar aqui para o aspecto emocional. Sabe por quê? Porque o autor não quer só dizer para você assim, ai gente, deve ter sido difícil. É claro que foi difícil. Mas tem mais em jogo do que só emoção de perder um filho. Isaac era a única via para se atingir as promessas. Deus está falando de algo mais grandioso do que só a perda de um filho. Abraão tem que realizar aquilo que é tão difícil, porque Deus havia prometido abençoar por meio de Isaac. Então a gente tem que olhar para a narrativa dessa maneira. Se em Gênesis 12 ele tem que largar a sua terra, o seu passado, agora ele tem que largar o seu futuro. É tudo que Deus tinha prometido. Isaac, através de Isaac, Deus fala ao longo da história que seria por meio de Isaac. Então, eu não sei e eu não posso afirmar categoricamente que Abraão idolatrava o seu filho, e por isso Deus queria ver se ele amava mais a Deus do que o seu filho. É possível, mas o texto não deixa isso claro. O que o texto diz é que esse filho era muito amado. E Deus então agora vai testar a confiança de Abraão nas promessas dele. Deus está pedindo que Abraão renunciasse ao futuro da sua família, já que o primogênito era aquele que carregava o nome, as responsabilidades e a herança familiar. Você leva o primogênito, é como se a família tivesse sido extirpada. E como é que o texto diz que Abraão responde? De forma surpreendente. Porque o verso 3 fala assim, levantou-se Abraão de madrugada. Você nem demorou. Podia ter dito, será que esse sonho foi de Deus mesmo? Ou essa visão? A Bíblia não fala se é uma visão, um sonho, como é que Deus apareceu a ele. Mas ele poderia ter questionado, né? Diz assim, Deus não poderia ter pedido um negócio desse. Nada disso. O texto não fala que ele ficou questionando. O texto fala que ele levanta cedo, de madrugada, prepara o jumento, pega os 2 servos, pega o seu filho, racha a lenha, ele preparou bastante coisa. É o autor dando para você assim os detalhes dos preparativos, não é? Não é uma atitude impulsiva, é uma atitude resoluta. Você pode titubear na hora que você está cortando a lenha, diz, não vou fazer um negócio desse, absurdo, Deus não podia ter pedido um negócio desse. Mas não é assim que ele age, ele vai. O texto diz que ele vai. Verso 4 diz que no 3º dia ele viu o lugar de longe, e aí ele se separa dos servos, no verso 5, para ir junto com Isaac, para cumprir o que Deus havia pedido dele. Abraão aqui responde com uma fé que trabalha, uma fé operosa. Paulo fala disso numa de suas cartas, da operosidade da fé. Ele sabe que ele tem que obedecer, e ele obedece mesmo sem saber como é que a providência se desenrolaria. Lembre-se, ele está sendo provado, mas ele não sabe que ele está sendo provado. Isso aqui é o narrador dizendo para você, fique tranquilo, Deus não pede criança de verdade como sacrifício. Isso é coisa de Deus pagão, né? O narrador está dizendo para você, Deus pôs a Abraão à prova. Então tudo mais que vem você fala, ufa, é só prova. É para você entender isso. Mas Abraão não estava vendo por detrás das câmeras. Ele não estava lendo o texto. Ele estava vivenciando isso. Então ele obedece sem saber o que Deus havia preparado para ele. É por isso que Tiago vai falar no capítulo 2 da sua carta sobre um Abraão ser justificado por obras. E ele cita a história da oferta de Isaac.
Por quê? Ele não está dizendo que Deus nos salva pelo que a gente faz. O que ele está dizendo é que a nossa fé com a qual nós somos justificados, ela só é evidenciada quando ela é visível, quando ela é operosa. Não adianta dizer eu tenho fé se você não anda em conformidade com a fé que você diz ter. Então Tiago diz assim: de que adianta vocês dizerem tenho fé? Mostra a tua fé. Abraão mostrou. É isso que ele quer dizer quando ele usa o exemplo de Abraão. Abraão revelou a sua confiança. Então a sua fé redunda em fidelidade, isto é, em obediência, em obras. A fé de Abraão amadureceu. E isso fica claro nessa passagem. Deus prova o seu escolhido para que ele seja trabalhado, amadurecido, purificado e chegado à maturidade. Nessa primeira cena, eu quero que você entenda o que Deus está ensinando através de Moisés para os primeiros leitores, aquilo que eu falei que eu ia fazer. Qual é a lição que a gente pode tirar aqui do povo, que o povo no deserto tinha que aprender dessa história? É importante a gente ser lembrado que no deserto o povo foi provado várias vezes. E a gente sabe que o povo era murmurador. Mas a murmuração normalmente acontecia porque a provação dava a impressão de que o plano tinha falhado. Não poucas vezes eles diziam assim: para que nós fomos libertos do Egito se a gente vai morrer no deserto? Como quem diz, que porcaria foi essa salvação? Salva lá, mas morre aqui. Isto é, a prova havia suscitado neles incredulidade. Então, quando a história de Abraão é contada, é para que o povo no deserto entenda que a provação visava ressaltar o amor do povo para com o seu libertador. Em Deuteronômio capítulo 8, no finalzinho do ministério de Moisés, quando ele está pregando nas planícies de Moabe para o povo, logo antes do povo entrar na terra, ele diz assim, durante os anos que vocês ficaram no deserto, Deus provou vocês. Para quê? Para ver onde estava o seu coração. Para ver se o coração de vocês estava no Senhor, ou nos presentes do Senhor. Então a provação, ela visa trazer à tona o estado do nosso coração. Deus se importa tanto em lapidar a fé do seu povo, que Ele o prova. A prova, em outras palavras, não é prova de que Deus nos abandonou, é prova de que o Senhor Deus quer que o nosso amor por Ele venha à tona, que a fé se torne operosa. Como é que isso se aplica a nós? Antes da gente dar um salto de aplicação a nós, eu preciso dizer a você que a melhor maneira da gente enxergar como é que isso se aplica a nós é olhar através do prisma de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem principal dessa história chamada Bíblia Sagrada. Então tudo tem que passar pelo prisma de Jesus. E a Escritura diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Neste mundo caído, provação e tentação não estão muito distantes. A provação é a ocasião na qual nós somos tentados. Então Cristo foi tentado porque Ele estava sendo provado. E a gente sabe que nesta prova Ele saiu aprovado. Agora, por que isso é importante? É que o texto de Hebreus, capítulo 2, vai dizer que Ele, sendo aprovado, é poderoso para socorrer os que ainda estão sendo provados. Entendeu? A ideia é que a vitória dele faz com que Ele garanta a sua vitória. Nós não enfrentamos a tentação vendo Jesus como nosso modelo, como se Ele fosse um personal dizendo assim, vamos lá pessoal, firme nas promessas. Não é, Ele não é personal. Ele não está só torcendo por você. Hebreus está dizendo, uma vez que Ele venceu, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Você entende o que isso significa? É que as provas que o Senhor Deus coloca na nossa vida, elas visam purificar o nosso amor. Elas nos convocam a abandonar os nossos ídolos. Presta atenção.
provas evidenciam tanto nossas idolatrias, quanto elas podem evidenciar a fé que já está no nosso coração. Depende da nossa situação espiritual. Como a gente passa boa parte das nossas vidas buscando felicidade, a gente sacrifica muito para adquirir aquilo que a gente deseja. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na família, não vem ao caso agora. Eu quero que você compreenda o seguinte, que é difícil imaginar que realizar os nossos desejos mais profundos possam ser danosos para nós, mas é isso que a Bíblia chama de idolatria. Às vezes até as coisas boas como família ou ministério, nós desejamos com intentos idólatras. Então, provações trazem à tona o estado de nossa vida. Deus quer que a gente não responda com amargura quando um ídolo for quebrado. Não, que a gente responda com esse senso de que Cristo basta. Jesus é suficiente para você. Ou melhor, fica mais claro que Jesus é suficiente para você quando você fica só com Jesus. Quando você tem Jesus e um monte de outras coisas, fica fácil dizer assim, Jesus é suficiente. Mas quando você perde um monte de outras coisas e só fica Jesus, aí você diz, realmente, Jesus basta. Entende? Provações fazem isso. Deus quer que a gente aprenda a abrir mão de coisas que disputam com Ele, para que a gente sirva melhor os nossos amados. Então deixa eu explicar isso em termos de família. É assim, o cuidado de nossas famílias não acontece adequadamente quando a gente negligencia Deus em prol da família, né? Aquelas pessoas que falam assim, família em primeiro lugar. Mas também não acontece quando a gente negligencia a família, supostamente por amor ao Senhor. Essa é uma idolatria disfarçada, é gente que está na igreja direto, o tempo todo, e que não cuida da sua própria casa. Dedicar-se às atividades da igreja em detrimento da família não é amor ao Senhor. O que Deus pede que a gente sacrifique? A nós mesmos. Tomar a sua cruz significa dizer não para os seus desejos, para os seus sonhos, por amor ao Senhor, em benefício das nossas famílias. O que eu quero dizer é que amar a Deus e amar ao próximo nunca estão em rivalidade. Eles sempre andam de mãos dadas. Se você ama o próximo de verdade, você tem que amar o Senhor. Se você ama o Senhor, tem que amar o próximo. Deus não deu mandamentos que são conflitantes. Se está havendo conflito, é porque tem idolatrias no seu coração. Agora eu quero olhar para a mesma cena com outro enfoque. Agora a gente vai falar da provisão. Nós vamos voltar para a mesma história, mas olhar outras coisas. Eu quero mostrar como é que Deus é apresentado na história como um provedor. Se a gente quer olhar a Escritura como muito mais do que um manual de como viver bem, um manual de moralidade, a gente precisa atentar para aquilo que cada narrativa revela acerca do que Deus faz. Então a história de Deus pedir o filho ao seu servo foi chocante para os israelitas ouvirem. Afinal de contas, eles ouviam falar que na terra na qual eles iam entrar, tinha tal de Deus Moloque, para o qual ofereciam as crianças. Então, de fato, essa história mexe com as emoções do povo. Mas Deus estava provando, como eu disse há pouco. Ele não é um Deus que pede sacrifícios humanos como deuses pagãos, tais como Moloque. A sua lei proíbe esse ato de forma contundente. Mas por que a gente sabe disso? Porque o narrador vai nos dar dicas. Eu já falei da primeira, que é mostrar que isso é uma provação. Mas a segunda dica é que no versículo 14, ele apresenta Deus como o Deus provedor, Yahweh Yireh. Talvez você já tenha ouvido como Jeová Jireh. O Deus provedor, o Deus que provê. Quando o autor faz isso, quando ele revela certas características de Deus, ele está dando dicas para você. Por exemplo, dos versos 1 até o verso 10, o nosso soberano, altíssimo Senhor é apresentado como Deus.
Deus, 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 que é um termo mais ligado ao Criador, aquele que faz grandes coisas e tal. Mas a partir do versículo 11, quando ele fala assim, Abraão, e aí provê o carneiro, ele é retratado como Senhor, que era o nome com o qual Deus se apresentou, para dizer assim, eu sou o Deus da aliança, o Deus que promete e cumpre. O que o narrador está dizendo para você é que a maneira de Deus se apresentar traz à tona uma característica bela acerca da fidelidade dele em momentos de provação. Deus não é intempestivo, Deus não é imprevisível, Deus não muda as regras do jogo. Ele é um Deus confiável, Ele é um Deus no qual você pode dizer assim, âncora da minha alma. Agora, eu estou enfatizando isso acerca de Deus, porque eu quero que você aprenda a olhar para essa história com Deus sendo um protagonista. É muito fácil a gente olhar para essa história e dizer assim, irmãos, precisamos crer como Abraão. E aí você faz aquele sermãozaço lá na igreja, e as pessoas dizem assim, gente, quem sou eu para imitar Abraão? E aí a gente sente porcaria, não é? Porque não consegue imitar Abraão. Na verdade, o texto quer que você enxergue o Senhor em todos os detalhes. É Deus quem põe Abraão à prova, é Deus quem provê, Deus impede o sacrifício de Isaque, Deus provê o carneiro, Deus renova as promessas, o tempo todo Deus está como protagonista. A história começa e termina destacando os atos de Deus. Então o que eu quero que você aprenda, que nem sempre a gente pega, é que essas histórias não são primordialmente sobre Abraão, elas são sobre o Deus de Abraão. E eu preciso forçar-me a enxergar o que o texto revela sobre esse Deus, que é tão importante para a minha vida. Deus providenciou um substituto, a redenção de Isaque precisou de derramamento de sangue. Você percebeu? Deus não falou assim, tá bom, vai, sem sacrifício por hoje. Não, para livrar Isaque, teve que ter morte, teve que ter derramamento de sangue. Deus ensina para Abraão que ele não precisa oferecer, mas será oferecido. Para que Isaque seja liberto, será oferecido. Tanto é que Deus se apresenta como alguém que jura por si mesmo. Versículo 16, jurei por mim mesmo. É a ideia de que ele chama a responsabilidade para si, quando ele provê um substituto. Deus enviou Abraão para a terra de Moriá. Você já ouviu esse nome algumas vezes. Moriá significa lugar de ver, porque no hebraico o verbo ver também pode ser traduzido por prover ou providenciar. Olha que interessante, Deus leva ele para o lugar de ver. Quando ele chega perto ele vê, mas com o passar da história Deus vai prover. E como é que o monte é chamado no final? O Senhor proverá. Versículo 14. Então o narrador está construindo a história desse jeito, para você perceber que Abraão enxerga aquilo como uma provação angustiante, mas o Senhor Deus sabe o que Ele está fazendo com o seu servo. Quando Deus pede o seu filho, o seu único filho, o custo para Abraão era tudo, mas quando ele creu em Deus, o custo se tornou nada. Não é impressionante isso? Que ele não tenha que ter gasto nada, quando ele creu no Senhor Deus. Ele simplesmente descansa no provedor. No verso 5, ele diz assim: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele crê que ele vai voltar com Isaque, mas Isaque não entendeu ainda. Verso 8 ele pergunta: pai, cadê o animal? E aí Abraão não foge da pergunta, ele joga a responsabilidade para o Senhor. Deus proverá. O autor aos Hebreus diz que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Agora eu quero que você lembre da força que isso significa. Não tinha havido ressurreição de ninguém até onde a gente
sabe até esse momento. Mas ele cria nas promessas de Deus a tal ponto que ele diz assim: não é possível, esse moleque vai voltar à vida. Esse menino não pode partir agora. Se o Senhor está pedindo ele tem força para trazê-lo de volta. É isso que o autor aos Hebreus fala da fé de Abraão. E Paulo também fala da fé de Abraão em Romanos 4. Mas, agora eu tenho que ensinar algo muito importante. Quando Paulo fala da fé de Abraão, ele não fala da fé para que a gente honre a fé de Abraão. Até porque a fé não é comparada a trabalho, ela é comparada a favor. Se fosse trabalho não seria fé, Paulo explica. Então o que isso significa para nós? É que a fé só é destacada por aquilo que ela apreende, isto é, aquilo no qual ela se segura, não é pela musculatura da sua confiança. Em Gênesis 22, é o Deus provedor que é o objeto da confiança de Abraão. Então eu quero que você aprenda uma coisa: quando a Escritura destaca a fé de um servo de Deus, ela não está destacando o ato de confiar, ela está destacando o objeto da confiança. É aquele em quem eu tenho crido, que é o destaque da passagem bíblica. Então, é assim que Paulo destaca a fé. Eu disse que para a gente aprender, a gente tem que olhar para a lição, para os autores, para os leitores originais. Observe uma coisa muito curiosa. Quando o povo do deserto, que ouviu essa história pela primeira vez, saiu do Egito, Deus tirou a vida dos primogênitos egípcios, e tiraria também dos israelitas, se eles não colocassem o sangue do animal nos umbrais das portas. Mas olha que curioso, posteriormente em Números capítulo 8, Deus fala: meu é o primogênito, tanto dos seres humanos como dos animais. Deus ensina para Israel que o primogênito é devido a ele, é igual às primícias, os primeiros frutos que a gente dedica ao Senhor. Então o primogênito é dele. Então como é que a gente poupa o primogênito? Algum outro precisa ser oferecido em lugar. Então Deus proporciona resgate dos primogênitos de Israel, está lá em Êxodo capítulo 13, por causa de uma oferta colocada pelo Senhor. Entenda o princípio que Deus está ensinando aqui. Olha como isso tudo aponta para Jesus Cristo. Quando Paulo quis provar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, lembra desse texto famoso de Romanos 8? Ele diz assim: Deus está do nosso lado. O famoso verso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí em seguida vem um verso que se encaixa perfeitamente nisso aqui, para mostrar que Cristo é a maior prova da provisão divina. Quando a gente quer ser fortalecido que o Senhor é conosco, Paulo argumenta assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a resposta é fácil, é claro que sim. Ele está ensinando para você que Deus já te deu a maior prova de que Ele é um Deus provedor. Ele pede que você confie nele ousadamente, porque Ele é totalmente confiável. Sabe por que essa lição é bonita? É porque eu e você temos uma tendência muito grande de querer participar da solução de problemas ao nosso redor. Nós não somos redentores, mas às vezes a gente se acha. A gente quer fazer alguma coisinha para consertar, e a gente se apega a isso. Quero dar exemplos. Quando você quer cuidar da sua família, dos seus filhos, você fala assim: eu vou me esforçar, pastor, para dar o melhor de educação que eu puder para os meus meninos, que eu quero que eles sejam alguém um dia. Ou senão você diz assim: eu estou com um senso de culpa em relação ao meu cônjuge, porque eu não estou gastando tempo com ela ou com ele, eu quero fazer alguma coisa para compensar. É aí que surgem os planos de jantar, flores. O que eu quero dizer é que a gente tem uma tendência de querer redimir. Uma tendência. A gente faz isso com todas as nossas fraquezas. Então, se eu ensinar Gênesis 22 erroneamente, eu vou dizer para você que você tem que ser um bom pai, uma boa mãe, crer em Deus com muita confiança, como Abraão, que rompeu em fé, está vendo?
Mas não é isso que o texto ensina. Porque na Escritura, eu e você não temos que ofertar sacrifícios estilo holocaustos. Os únicos sacrifícios que Deus pede de você são sacrifícios de louvor, lábios que confessam o seu nome. É como se fosse oferta pacífica, pastor, não holocausto. De você Ele nunca pede derramamento de sangue. Isso Ele só pediu de si mesmo. Então, todas as vezes que você tiver aquele anseio de consertar as coisas, lembre-se que você tem que viver calcado no evangelho de outro que conserta a sua vida, não você. Você precisa trazer isso para os seus filhos, tá? Para a sua igreja, para a sua classe de escola bíblica dominical, para a sua família. Cristo é a provisão divina para que você não precise perder tudo que você ama. A gente tem que dizer como Abraão: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Última cena, promessa. Agora eu quero olhar para a parte final do texto, dos versos 15 até o 19. Normalmente a gente ama tanto essa história, mas a gente só conhece até o versículo 14. É como quem diz assim: o filme ficou tão bom, sabe quando aquela cena final assim extraordinária, você fala assim, vai acabar. Aí depois dá aquela ralentada no filme, você fala, puxa, podia ter acabado antes, estava tão bom. A gente tem a impressão que tem história que não está bem contada. Eu quero mudar a sua cabeça e dizer para você que a parte final é a mais importante. Se até agora a gente viu aquela parte linda da história de Deus provendo um substituto, e de fato é lindo, é para preparar para essa parte. Essa é a parte que a gente menos conhece do texto que eu li, mas é o ápice daquilo que Deus faz com os seus servos. Deus reafirma e amplia as mesmas promessas. Pouca gente sabe que do versículo 16 até o versículo 18 está o maior discurso de Deus a Abraão. Em toda a narrativa de Gênesis 12 a 25, em nenhum outro lugar ele fala tantas palavras a Abraão como nesse texto. Esse é o maior discurso registrado de Deus a Abraão, a fala mais longa. E o que ela faz? Ela amplia, reforça e amplia promessas de forma confortadora. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos pensar em descendência aqui. Deus prometeu outras coisas, mas hoje eu não falei de terra, de nome e outras coisas que Deus prometeu a Abraão. Eu só estou focando em descendência. Lá em Gênesis 12 ele falou que faria dele uma grande nação, mas em 17 ele fala que ele faria numerosas nações com reis procedendo de Sara. Depois, no capítulo 15 ele fala de uma descendência numerosa como as estrelas dos céus. No 22:17, ele fala como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. O que eu quero dizer é que a Escritura propositalmente volta nas mesmas promessas, mas agora ela alarga essas promessas. Ela expande essas promessas. Isso é uma ilustração do que está em toda a Escritura, que a gente chama de progresso da revelação. Deus promete certas coisas no começo da história, mas essas promessas vão crescendo em proporção, vão se tornando mais vívidas, mais abrangentes, mais espetaculares. Isso vale também não só para a história objetiva, tem que valer também para o seu crescimento subjetivo. O que eu quero dizer é que se você é alguém que tem pouco tempo na igreja, você enxerga algumas coisas e se encanta, mas passado alguns anos, você não tem que falar assim, eu já peguei. Você tem que dizer assim, eu não sabia que tinha muito mais. E o encanto deveria crescer. Porque o progresso não é só da revelação objetivamente falando, mas da nossa apropriação dela. Também tem que haver progresso. Tem que haver crescimento. Então esse progresso da revelação é para encorajar esse homem cuja fé era cambaleante, mas para transformá-lo num homem de fé inabalável. Abraão em Gênesis 22 é de tirar o chapéu, eu sei que é, mas ele não era, e eu quero que você entenda que Deus o fez assim. Deus foi trabalhando na vida dele, Deus foi reforçando as promessas, foi corrigindo as suas falhas, os momentos nos quais ele titubeou. Perceba, Deus está ensinando as mesmas coisas para o povo que caminha no deserto. Por exemplo, Deus promete para eles que eles teriam a terra dos inimigos. Eles falam, nós não sabemos nem guerrear,
Como é que a gente vai entrar lá? Inclusive os espias falaram que tem cada gigante. Vocês lembram da história? Então, por que é importante ler essa história quando você está caminhando no deserto? É que você tem que ser lembrado que o Senhor Deus, Ele prepara você para grandes coisas, mediante enfrentar temores e guerras. Mas Deus vai cumprir a sua promessa, Ele a renova, Ele a reforça. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, você vai perceber que Moisés repete algumas das coisas que ele já falara antes, mas só que de uma maneira tão bela e tão rica. Não é simplesmente uma repetição da lei, é uma ampliação da lei em certos aspectos. Que bonito isso! Eu quero que você creia que Cristo é a segurança de viver por promessas antes do que por expectativas. Essa é uma lição importante, eu quero que você atente ao que eu vou falar agora. O que alimenta o povo de Deus é conhecer e crescer no conhecimento das promessas dEle, antes do que alimentar expectativas de coisas que Deus nunca prometeu. O que Deus de fato nos prometeu é nos redimir. Quando a gente fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele não está falando que tudo vai dar certo, Ele fala que tudo vai cooperar para que você seja feito à imagem do seu Filho. É isso que Ele prometeu, te fazer a imagem do Filho. Isso é promessa. Como é que vai chegar lá? Essa é surpresa. Mas entenda como a Escritura, quando ela fala de providências surpreendentes, ela não quer que você tenha medo, ela quer que você confie nas promessas consistentes. Isso significa que mesmo quando Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes, a obra do Espírito na vida dele não naufragou, ele ainda vai ser usado para falar dessas coisas. E isso ainda vai ser trabalhado nele, para que ele seja mais parecido com o seu Salvador. É por isso que ele fala assim, o diabo, sabe, é como o leão que ruge em derredor. Ele sabe do que ele está falando. Ele passara por isso. Deus não deixou nem a queda dele ser desperdiçada na formação do apóstolo Pedro. Olha só o que Deus quer que você e eu confiemos. De que as providências, sim, elas oscilam. Elas podem até nos dar a impressão de que Deus está longe de nós, mas nós temos que confiar que o Senhor Deus segura as suas promessas de forma a serem irremovíveis. Ninguém pode colocá-las em risco. Nós podemos confiar erroneamente nas providências, mas eu estou querendo ensinar você a confiar nas promessas. Deixa eu explicar de maneira mais explícita. Às vezes, nós somos canais de palavras positivas para alguém que está passando por alguma provação. Imagine uma pessoa conhecida sua que está fazendo exames que indicam que ela tem uma doença muito grave, possivelmente pouco tempo de vida. E aí, ou senão ela perdeu o seu emprego e a coisa está muito difícil na família. O que normalmente nós somos inclinados a dizer? Meu irmão, tenho certeza que vai dar tudo certo. Certeza, estou em oração, dá tudo certo. Inclusive, se você quiser cristianizar um pouquinho, você fala, se Deus quiser, mas vai dar tudo certo. Engraçado, eu nunca ouço ninguém dizer assim, se Deus quiser vai dar tudo errado. Nunca ouvi. Ninguém fala isso. Por quê? Porque nós achamos que a gente vai confortar os outros mediante palavras positivas. Só que você não sabe as providências surpreendentes. Eu também não sei. E Deus não diz para você quais serão. Ele te dá o quê? Promessas seguras, para você se apegar a elas, mesmo em meio às providências surpreendentes. Então, quando você vai visitar alguém acamado, você tem que se lembrar das promessas bíblicas de ressurreição. Aí tem gente que diz, ai pastor, sai para lá, fala de morte. Ora, se para nós morrer é lucro, e o viver é Cristo, por que a gente não vai levar para os acamados promessa de ressurreição? Não tem coisa mais segura do que dizer, quer você viva, quer você morra, você vai ganhar. Pensou nisso? A gente esqueceu disso na pandemia.
Quer você viva, quer você morra, você vai ganhar. Não tem perda. Não tem perda. A gente tem tanto medo de falar de morte, que a gente não anuncia aquilo que nos garante vitória sobre a morte. A promessa da ressurreição. Então, aprenda a não prometer coisas que Deus não prometeu. Não fale da providência que você não sabe. Eu quero terminar chamando a sua atenção, encorajando você a ser bíblico. Não fale de uma providência que a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, não interprete uma providência que é difícil de ler. Eu tenho certeza que Deus está abrindo portas. Não sabe. Não sabe. Não tem legenda. Providência não vem com legenda. Imagina Jonas, assim, sentindo que Deus abriu uma porta quando tinha um barco esperando por ele para ir para Tarsis. Deve ser de Deus. Você sabe que não é, porque a história diz que Deus não queria isso. Mas presta atenção em como circunstâncias às vezes facilitam para a gente distanciar-se. É por isso que Deus prova o seu povo, para saber onde está o coração dele. Então você não consegue interpretar a providência. Coisas fáceis ou difíceis podem ser a mão de Deus ou não, mas você não sabe dizer. O que você sabe dizer? O que Deus promete fazer contigo em meio às provações. E se você sabe, a Escritura fornece isso a você. Creia e comunique isso. Não profetize providências que você não sabe. Profira palavras de encorajamento calcado nas promessas que o Senhor já deixou para você. É isso que essa história nos ensina. E é isso que eu espero que você ensine aos seus irmãos. Você vai sair daqui a pouco. Você vai ter a oportunidade de voltar à sua família, de voltar à sua igreja, de ministrar às pessoas que dependem do seu ensino. E se você não ensiná-los a enxergar as promessas bíblicas, eles vão viver perdidos, tentando interpretar a providência. Perdidos. Aprenda a calcar os fiéis em promessas consistentes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui ouvindo uma história que já ouvimos tantas vezes, com a oportunidade de sermos guiados pelo Teu Espírito, a fortalecermos nossa fé. Então nós suplicamos no início e agora suplicamos novamente que o Senhor pegue aquilo que foi falado e dê condições ao nosso coração de meditar, de refletir, de ruminar sobre aquilo que foi proferido. E que saibamos aplicar isso àqueles que estão próximos a nós. Ensina-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra no coração, isto é, a não perdê-la de vista, a pensar sobre ela e a trazê-la mais próxima do nosso dia a dia. Rogamos que o que foi semeado aqui frutifique na vida dos meus irmãos e na vida daqueles que eles conhecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.